Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começamos hoje a nossa segunda aula e a primeira foi uma aula mais introdutória e agora a gente vai trabalhar com o marketing digital em si. A primeira coisa que a gente precisa observar e entender é que existe um método que simplifica em 4 etapas o comportamento do consumidor. Qual método que é esse? É o método AIDA, ou AIDA, como vocês preferirem. E ele funciona assim: o a gente desperta a atenção, o I a gente desperta o interesse, o D a gente desperta o desejo e o A a gente desperta a ação. É interessante você imaginar isso como um funil. Vocês devem já ter escutado falar do funil de vendas e é basicamente isso, só que voltado para o marketing e também o marketing digital. Só que existe um problema, não adianta você conhecer essas sequências, mas você não conhecer seu público. Esse método ele funciona se você conhecer o seu público. Então você precisa saber, olha, eu vou vender para a terceira idade, então eu vou montar esse método para a terceira idade. Não pense você que, lógico, você pode criar um genérico que vale para todo mundo, mas a sua taxa de conversão vai ser menor. Então se você pega o seu público e cria para cada um deles um método de campanha, uma ideia, um conceito, isso aí vai te gerar um resultado muito melhor. Então, a primeira coisa que você precisa saber, então, é conhecer o seu público, saber quem ele é e o que ele deseja. Ok. Então, agora vamos lá. A primeira parte é a atenção, né? O AIDA, o A, atenção. A primeira coisa na atenção, a pessoa precisa saber quem você é para descobrir seu valor. Então, por exemplo, quando vocês me conheceram a primeira vez, se eu falasse com vocês assim, olha, você vender um pacote do jeito A vai te dar um resultado muito melhor que o jeito B. Você ia ficar com dúvida. Hoje, se eu falo para você, olha, vende o A que vai vender muito mais que o B, você compra, porque você já me conhece, você sabe que é real, que o que eu falo funciona. Então, já cria esse valor, ou seja, eu já sou autoridade no assunto de autoescola. Então, vocês também vão conseguir fazer isso a partir do momento que vocês vão criar a atenção. Então, a pessoa precisa se sentir atenta ao que você está falando para você mostrar o seu valor. Tá. Como que eu crio atenção? Você cria atenção primeiramente pela localização. Você precisa descobrir aonde está seu público-alvo. Pelas redes sociais, Facebook, Instagram, fica fácil. Você cria as métricas e o Facebook e o Instagram fazem isso para você. Outra coisa, você precisa descobrir um momento. Qual que é o momento que o seu usuário vai estar acessando o seu conteúdo? Então vamos lá, pensar primeiro. Uma pessoa de 25 a 50 anos, o que ela faz durante o dia? Geralmente ela trabalha. Quando ela não trabalha, ela está procurando emprego. Essa é a regra básica de sobrevivência hoje no Brasil. Então, essa pessoa só vai poder acessar seu conteúdo após as 18 horas. Isso se ela não trabalha de turno, né, claro. Então, a sua taxa de conversão para esse conteúdo de pessoas adultas que já buscam alguma coisa, vai ser nesse horário. A não ser que ela faça uma faculdade, mas aí ela já fica mais desperta. Para o jovem que está fazendo 18 anos até os 24 anos de idade, o melhor horário são os horários durante o dia. Manhã, tarde, à noite pode ser que também funcione. Então ele é um horário mais amplo. E o idoso, aí o idoso você precisa fazer uma estratégia de métricas para tentar descobrir quais são esses horários e como funciona. O idoso dorme cedo, acorda cedo, durante o dia ele faz atividades. Então tudo isso precisa ser visto. Ok. No início eu falei, olha, a gente precisa fazer de forma que a pessoa sinta a atenção pelo que você está falando. Então, o último fator de atenção é criar um fator de choque. Ou seja, é algo que causa impacto no seu público-alvo. Então, se o seu público-alvo, você precisa dar um chacoalhão nele para ele descobrir. Então, você vai criar um fator de choque, algo que vai causar atenção e puxar o impacto dessa pessoa. Beleza. Então, agora a gente vai para o segundo, que é o interesse. Como que a gente faz para a pessoa continuar ouvindo a gente depois que a gente criou a atenção? Parece ser difícil, né? Só que não. A gente tem que fazer o quê? A gente tem que ser relevante. A partir do momento que você é relevante no que você está propondo, no conteúdo, no que você está passando, você cria confiança e conexão. E quando você cria confiança e conexão, a pessoa passa a considerar o que você está dizendo. Até antes, a pessoa só fala assim, o que esse cara está falando?
Agora não, agora você já é uma autoridade. Quando você começa a ser relevante, a pessoa começa a falar, olha, o que ele fala faz sentido, bacana. Então você cria confiança, conexão e ele passa a considerar o que você está dizendo. Agora, a coisa mais importante para despertar interesse, a sua mensagem ela tem que criar uma oportunidade para o problema que a pessoa tem. Ou seja, qual que é o problema que o jovem hoje enfrenta para tirar a primeira habilitação? Valores. Não estou falando que seu preço tem que ser baixo, cabeção. Eu estou falando que você precisa criar alternativas para o cara comprar a habilitação na sua mão. Sua habilitação é R$ 2.000, ótimo, vende R$ 2.000. Mas crie benefícios, crie soluções. Olha, tá apertado tirar a primeira habilitação? Vem cá que a gente vai resolver para você. Então ali você dá uma promissória, faz o cara pagar no cheque, no cartão, mas você cria a oportunidade para o problema dele. Idoso, olha, nunca é tarde para aprender e por aí vai. Então, a sua mensagem ela tem que ser uma resolução dos problemas. Ótimo. Agora a gente vai para o desejo. Lembrando, pessoal, que aqui eu estou falando de forma superficial o modo AIDA. E no final eu vou explicar como que a gente vai usar isso no marketing digital. Mas vocês precisam ter um pouquinho desse conceito. Agora, a gente vai para o desejo. Olha só, o interesse por si só ele não é suficiente. A pessoa pode estar interessada, mas ela não deseja seu produto. A partir do momento que você cria o desejo, as pessoas vão falar, opa, eu preciso disso. E aí você vai conseguir ir para a última ação, que realmente é a ação, né, que é de compra. Mas antes, a gente precisa criar o desejo. E como é que a gente cria o desejo? A gente mostra as qualidades do nosso produto, a gente mostra como que a gente vai fazer para a pessoa conseguir alcançar aquele objetivo. Então, a gente entrega mais valor e fortalece a marca, porque aí a gente consegue explicar bem os benefícios e gerar confiança. É importante também entender que quando a gente chega na parte do desejo, o número de pessoas que vão estar interessadas, né, que vão participar desse processo é um número mais reduzido, só que é um número que converte. Então, a gente chega lá com 100% e isso vai reduzindo, ou seja, a gente está no meio do funil, né? Como eu disse, vamos imaginar o funil, a gente está no meio do funil. Agora, se o seu cliente viu o valor, você explicou bem os benefícios e gerou confiança, é hora da gente ir para a ação. A ação que é o top do negócio, que é quando vende. Então, o nosso papel agora é o quê? Facilitar o caminho da pessoa até a ação. Seja ligar, seja ir até o local de venda, seja acionar nosso botão de ação, como eu ensinei na primeira aula. Então, a gente precisa aqui agora, nesse momento, deixar o mais claro possível o caminho. Porque senão o que vai acontecer? Ela vai desviar. E se ela desviar do caminho, ela não vai comprar com você e pode comprar com outro, inclusive. Ou não comprar nada. Então, a gente precisa criar o caminho da ação. Então, por exemplo, eu quis montar o curso, então eu criei o interesse. Na verdade, primeiro eu criei a atenção, depois eu criei o interesse, depois o desejo, depois a ação. Ou seja, hoje eu estou aqui conversando com vocês. Então, vocês precisam fazer isso. Agora, ok. Introduzir o assunto. Vocês já sabem o que é o AIDA, ou seja, atenção, interesse, desejo e ação. Agora, eu vou explicar para vocês como que a gente vai utilizar isso no marketing digital. Vamos começar pela atenção. É o seguinte, na atenção, você precisa primeiro aparecer e ser encontrado. Quando eu falo aparecer, se você trabalha com Google, você vai aparecer no Google. A pessoa vai procurar lá, autoescolas na minha cidade. E você vai aparecer lá. Então, você precisa ter algumas maneiras de aparecer. Seja pelo o Google AdWords, ou seja pelo conteúdo relevante que você oferece. Você tem um site, um blog. Então, mais para frente eu vou estar explicando isso. O segundo é que quando você for criar as peças, eu acho que tem muita gente que não sabe o que é peça, mas peça é o nome publicitário que a gente dá para o que você chama de arte. Quando você for criar a sua peça, a sua arte, você vai criar títulos com gatilhos mentais. Ou seja, para idoso, aprendizagem funciona. Para o jovem, agir funciona. Então, age agora, faça agora. Então, trabalhar com os gatilhos mentais. E o detalhe importantíssimo, é usar peças chamativas, peças que vão despertar realmente a atenção. Depois que a gente despertou a atenção, novamente a gente pula para o interesse. E no interesse, aqui começa o recheio do bolo.
Então agora a gente precisa apostar em criar uma boa impressão. As pessoas precisam ver e falar assim, olha, ali realmente entende. Por que a maioria das autoescolas usam o termo que mais aprova, a que tem a melhor frota? Porque ela cria uma boa impressão, que ela é uma empresa chique. Quando eu falo assim, olha, trabalhe a sua identidade visual. Por quê? Você precisa trabalhar a sua identidade visual para a pessoa saber o que está acontecendo, como que a sua empresa. Se eu chego num lugar e a empresa é toda bagunçada, começando pela identidade visual, eu não dou valor nenhum para ela. Então, se ela tem uma identidade visual padrão profissional, o profissional que eu digo, bacana, né? Não precisa ser uma identidade visual que você pague alguém para fazer, mas desde que ela seja bacana, a pessoa cria esse interesse. Outra coisa, a gente precisa, a partir do momento que a pessoa já está lá, já mordeu nossa isca, a gente precisa instigar ele e incentivar ele a buscar mais informações. Seja informações no blog, no site, ou ligar para a gente. Isso aí depende muito de como vocês trabalham o marketing digital da autoescola e como vocês trabalham essa forma de contato. Eu acho até interessante, já que vocês estão escutando essa aula, vocês me perguntarem depois, me falarem como vocês fazem para a gente ver as melhores técnicas e as melhores formas. E o mais importante, que eu já disse, eu repeti isso na mentoria e estou repetindo agora, é passar valor. A gente precisa passar valor no que a gente está fazendo e propondo. Se você propõe CNH com preço acessível para o jovem, através de um pacote, você precisa passar o valor para demonstrar que realmente é bom, funciona e é top do mercado. Ok, agora a gente vai para o desejo. No desejo, você começa a falar do seu produto. Então você vai explicar como funciona. Geralmente as pessoas já sabem mais ou menos, mas você precisa dizer. Aquilo que não é dito, não é lembrado. Você precisa dizer para as pessoas. Depois a gente precisa ainda mostrar que ela precisa do seu produto para viver. Lógico que você não vai falar, se você não tirar uma habilitação, você vai morrer, hein? Lógico que não. Mas tirar a habilitação é você ter liberdade para onde você quer ir, é você poder viajar, é você poder curtir emoções, sentimentos, é você poder levar sua mãe para fazer uma compra, ou levar um parente que precisa ir no hospital fazer uma consulta, ou é você dar conforto para os seus filhos. Existem inúmeras formas de despertar o desejo. Então, outro momento, vocês podem pegar essa parte da aula e me perguntar o que eu acho que é interessante também para criar desejo. E quando eu falo que não é legal eu falar isso aqui agora, porque cada autoescola é cada autoescola. Então, é melhor eu dar um ensinamento específico para cada um. Isso aí não importa, gente, são 80 pessoas da mentoria e eu vou atender as 80 pessoas, mesmo que esse curso nosso dure 1, 2, 3 meses, tá bom? O ideal é que ele dure até sexta, mas a gente pode fazer sim e prolongar ele se for para ajudar todo mundo. E agora a ação. A ação é algo mais simples porque o trabalho todo você criou na hora da atenção, interesse e desejo. A ação, você precisa interagir com a pessoa, fazer ele interagir com você para você mostrar a ele como comprar. Não demore nessa fase. Você precisa ser esperto, você precisa facilitar, mostrar para ele, olha, compra aqui e pronto. E ele precisa executar essa ação. E aí, se você não vende pela internet, já existem autoescolas, inclusive, que tem um carrinho de compra que a pessoa compra tudo pela internet. Mas se você não vende pela internet, o que você precisa fazer? Você precisa deixar claras as opções de contato e, de preferência, agendar com ele para ele estar indo comprar. E claro, chegou lá, sua equipe de vendas tem que estar bem treinada, tem que saber realmente como fazer. Pessoal, é isso. Na próxima aula a gente vai trabalhar com alguns assuntos mais específicos de técnicas. Na sexta-feira a gente vai fazer uma aula ao vivo. Essa aula ao vivo vai ser às 8 horas da noite, né, às 20 horas. E lá, além da gente ter essa aula, a gente vai ter o lançamento da nossa ferramenta, que é a ferramenta de aceleração de autoescola. O que é isso? Você tem uma autoescola e você pretende aumentar suas vendas em até 30%. A gente consegue fazer isso. Como? A nossa ferramenta, hoje, ela é a única no mercado e ela funciona de uma forma muito simples. A gente consegue identificar quem quer tirar habilitação na sua cidade. Então, por exemplo, se você quer vender pacote de primeira habilitação, a gente consegue identificar no raio da sua autoescola todas as pessoas que vão fazer 18 anos no mês. E todas essas pessoas que vão fazer 18 anos no mês, a gente consegue relacionar com ela, fazer ela ter interesse em tirar sua habilitação e você só apenas liga para ela efetuar a venda.
E isso aí a gente já faz com idoso, faz com adultos. Então vai ser esse lançamento e eu acredito que a gente vai conseguir fazer algo muito bacana para vocês. Ou seja, o teste, ou seja, um desconto enorme. Tá bom? Eu aguardo vocês na aula ao vivo para a gente estar tirando dúvidas e aprendendo algo muito mais relevante. Tá bom? Um abraço para vocês, ótimo resto de semana e até daqui a pouco. Fui!